olha, gente, com isso aqui que eu tô dando pra vocês agora, através dessas informações, talvez vocês vão chegar aqui e o que eu passei 10 anos para fazer, vocês façam em 1, em 2. Eu tenho essa visão de abundância que eu adquiri aqui nesse país, de saber que quanto mais eu dou, mais eu tenho. E não é porque eu demorei 10 anos, por exemplo, que quem tá chegando tem que demorar 10 anos. Não, eu quero que quem chegue demore 1, demore 2. O primeiro insight que eu quero compartilhar com vocês, a primeira coisa é referente à mentalidade. Gente, venham para os Estados Unidos com são duas coisas que vocês têm que fazer ao mesmo tempo, tá? Venham com humildade, mas não sejam bobos, né? Eu já compartilhei certas histórias no Instagram de coisas que aconteceram comigo e eu vejo isso acontecendo todo santo dia, toda hora, tá? Nós brasileiros, por natureza, nós somos pessoas de boa fé. Nós não somos um povo conhecido como um povo que luta guerra, que procura confusão e procura briga, não. Nós somos pessoas boas, de essência boa, de almas boa. Infelizmente, nós fomos colonizados da maneira que fomos colonizados. Então, nós temos muito a maneira como a gente foi criado, e isso foi passando de geração em geração, a gente foi muito subjugado. Mais de 500 anos aí, desde o descobrimento do Brasil, né? Desde 1500, nós somos um povo subjugado, nós fomos escravizados, nós fomos vistos como pessoas inferiores por aqueles que nos colonizaram. Diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já cresceram aqui como um país que lutou pelo que eles têm. Foram pessoas que não estavam sendo aceitas onde eles estavam. A gente estuda tudo isso na época da prova da cidadania. E foi onde eu de fato me apaixonei por esse país que eu vivo hoje. Os Estados Unidos foram colonizados por pessoas que queriam liberdade para ser quem eles pudessem ser, para atingir o máximo que eles pudessem alcançar. Por isso, desde a sua fundação, Estados Unidos é conhecido como o país das oportunidades. Aqui, se você corre atrás do que você quer, você consegue chegar onde você quiser. Aqui é a lei do igual. We are people. O governo é as pessoas. Isso está em todos os lugares escrito, estampado. We are the people. O governo são as pessoas. As pessoas fizeram esse país. Então, os Estados Unidos não foram subjugados como nós fomos. A origem é na luta para dizer assim: nós vamos vencer. Nós somos o governo. Nós somos os Estados Unidos. E foi isso que aconteceu. Então, aqui dentro do país, a gente teve aqui algumas guerras que ocorreram. Guerra civil, que foi a guerra no norte contra o sul. E em toda essa essência, as pessoas queriam lutar pela liberdade. Então foi assim que a raiz do país aconteceu. Foi assim que esse país foi fundado e se desenvolveu. Então, chegou-se um tempo que a fama se espalhou. Estados Unidos é o país que, se você chegar lá, você vai ter oportunidade, você consegue, você vence. Estados Unidos é onde as pessoas saem do zero, do nada, e chegam muito longe. Os fundadores desse país chegaram muito longe. Os grandes empresários, os grandes empreendedores do mundo nasceram e continuam nascendo aqui. E eu não digo nasceram de nascimento, né? Eu digo nasceram, se iniciaram aqui. Muitos desses... muitos não, gente. Todo americano praticamente é de raiz de imigração. Tudo que começa aqui foi de imigrantes. Então, esse de fato, na nação, no planeta Terra hoje, se existe no mundo um país de imigrante, esse país de imigrante é os Estados Unidos. Então, não se deve haver, de fato, julgamento com quem é imigrante. As pessoas aqui têm orgulho de ser imigrante, porque a base desse país foi feita em cima de imigrantes. Aqui os imigrantes de todo o mundo vieram e fizeram sua própria história. Aqui você cria sua própria história com a palma de suas mãos, com o esforço do seu trabalho. E não existe nenhum outro país no mundo com o poder que esse país aqui tem de criar, de fazer nascer
esses empreendedores, essas pessoas que correm atrás e realizam o próprio sucesso. Então, só de cara aí vocês estão vendo a diferença entre Estados Unidos e Brasil nesse sentido. Se a gente for olhar a história, e eu gosto muito de ver a história, porque se você analisar o que é história, e isso eu aprendi na época de colégio, na época de escola. História é a ciência que estuda o passado da humanidade e o seu relacionamento com o presente para discernir o futuro. Então, quando a gente olha a história daqui e a história do Brasil, a gente entende que nós brasileiros crescemos, né, como nação, com o jugo com aquele sentimento de subjugado, sempre. Então, nós naturalmente nos inferiorizamos, tá? A gente ainda vê dinheiro como uma coisa suja. Ainda a gente foi colonizado por muito tempo considerando que dinheiro era uma coisa do mal, pela maneira como nós fomos colonizados, né? O dinheiro chegou e o dinheiro nos escravizou. Então, de acordo com a história, como tudo ocorreu, nós fomos vistos como começamos a ver dinheiro como uma coisa suja. Aqui nos Estados Unidos a gente vê isso de uma maneira diferente. Aqui, prosperidade é um motivo de orgulho. As próprias igrejas protestantes e até as católicas mesmo pregam isso. Quando você tem dinheiro, você na verdade tem um instrumento que te faz próspero, que com ele você consegue ajudar mais pessoas, cuidar da sua família, dos seus amigos, você consegue doar. Os grandes empreendedores desse país, eles doaram muito mais do que o que eles mantiveram para eles mesmos. Henry Ford, todos esses nomes grandes, o JP Morgan, que é o fundador do Chase Bank, vários nomes grandes, se vocês analisarem a história, vocês vão ver isso. Eles doaram muito mais do que mantiveram para eles, porque eles criaram uma fortuna tão absurdamente grande que eles não tinham tempo, na geração que eles viviam, de gastar tudo aquilo que eles criaram. Os que criaram as linhas ferroviárias dos Estados Unidos e todas as histórias. Então, prosperidade aqui nos Estados Unidos é visto como algo bonito, é visto como algo pelo qual você deve se orgulhar, diferente do Brasil. E tudo isso que eu falei aqui para vocês é para chegar no meu ponto de explicação. Que ponto é esse? Nós somos um povo de boa fé, nós somos um povo que a gente sabe ser humilde e a gente às vezes exagera nessa humildade, a ponto da gente transparecer uma imagem de bobo até, o que nós não somos, mas a gente transparece através da maneira pela qual a gente se apresenta. E quando a gente vem para os Estados Unidos, as pessoas que chegaram aqui antes dos que vão chegar ainda se acham espertos. Eu já passei por isso que essa pessoa vai passar. Eu já sei o buraco que ela vai cair. Eu caí naquele buraco, aquela pessoa ali vai cair também. É normal. Eu já ouvi isso milhares de vezes. Tanto ouvi pra mim, como eu ouvi de amigos. E parece que a história se repete em um looping que não acaba nunca. Infelizmente, o nosso povo faz isso consigo mesmo. Quem chegou se acha no estágio mais avançado e superior a quem está chegando. E geralmente quem chegou esquece de quem um dia esteve no lugar de quem está chegando. E se esquece muito rápido. Se esquece in a matter of months. Numa questão de meses, já esqueceu. Já esqueceu dos perrengues que você passou. Ou se acha superior por não ter passado pelo perrengue que um outro passou. E isso faz com que esses brasileiros de algum tempo aqui, de um pouquinho de tempo a mais, e eu falo especificamente brasileiro porque os americanos não fazem isso da mesma forma que o nosso próprio povo faz. As pessoas que estão aqui há mais tempo se sentem detentoras de uma informação privilegiada, de uma vivência privilegiada, a ponto de querer que quem está chegando passe por tudo aquilo que ele teve que passar. E eu sempre fui contra essa ideia. Eu não acho que porque eu passei por A, B e C, as pessoas que estão chegando aqui têm que passar pelo que eu passei. Eu não tenho esse tipo de mentalidade, eu tenho uma mentalidade muito abundante. Um dos motivos para eu estar aqui fazendo tudo isso com vocês é justamente provar para vocês, através do que eu explico, através do que eu faço. Olha, gente, com isso aqui que eu tô dando para vocês agora, através dessas informações, talvez vocês vão chegar aqui e o que eu passei 10 anos para fazer, vocês façam em 1, em 2. Eu tenho essa visão de abundância que eu adquiri aqui nesse país, de saber que quanto mais eu dou, mais eu tenho. E
E não é porque eu demorei 10 anos, por exemplo, que quem tá chegando tem que demorar 10 anos. Não, eu quero que quem chegue demore 1, demore 2. Eu quero condensar tudo isso, estou tentando condensar para vocês aqui, para que com esse conhecimento vocês peguem 10 anos aí e imprensem aqui em 1. Então, vocês condensando 10 anos em 1 ano, vocês vão estar livres para poder realmente florescer, para poder, ao invés de focar em todos esses perrengues que as pessoas geralmente passam aqui, eu quero que o foco de vocês seja outro, eu quero que o foco de vocês seja em produzir, em crescer, em prosperar, em se desenvolver na profissão de vocês, na carreira, no empreendedorismo, seja lá naquilo que vocês decidirem fazer. Tirando esses 10 anos, comprimindo ele em 1, eu quero dar aí vocês aí anos de economia, de tempo e de perrengue. Tá? Eu estou aqui com essa missão, essa é a minha missão com o meu Instagram, com o fato de eu ter vindo online conversar com todo mundo e com o mapa que eu tô construindo aqui pra vocês. De coração, esse é o meu objetivo, fazer com que vocês encurtem essa curva de aprendizado, tá? Então, nesse sentido, eu posso dizer que eu sou diferente da maioria do que eu já conheci por aqui. Eu almejo, eu quero ver a prosperidade de outros. Então, voltando ao meu raciocínio, que vai acabar ficando um vídeo muito longo, vocês vão chegar aqui e vocês sim devem ser humildes. Vocês sim devem entender que vocês estão começando do zero, vocês são um bebê. E sendo um bebê, se você não sabe a língua, você vai ter que se sujeitar a aprender a língua. O fato de você se sujeitar a aprender a língua vai fazer com que você perca muitas oportunidades no começo, que se você viesse com a língua, você já não perderia. E eu falo isso aqui constantemente para vocês. Eu espero que através do meu manual, através de tudo que eu tô trazendo aqui, vocês tenham esse encurtamento de curva e não passe por algumas coisas que muitos demoram anos aqui para passar. Eu quero que vocês cheguem aqui espertos. É isso que eu quero. Que vocês cheguem aqui espertos e saibam o que fazer. Saibam, através desse mapa, eu vou por aqui. Não, mas eu já sei que aqui não dá certo, eu vou aqui. Eu viro aqui, eu vou ali. Vocês tenham clareza do que fazer. Esse é o objetivo. Então, sejam humildes porque é necessário. Entendam que vocês estão aqui no começo. Entendam que vocês têm muito para aprender. Qualquer que seja a profissão ou a função ou o trabalho que vocês escolherem. Vocês têm que aprender, vocês estão lidando com outro país, com outra realidade, com outras regras, com outras normas, mas eu não quero que vocês sejam humildes, mas não sejam bobos. É isso que eu quero dizer aqui pra vocês. Não é o fato de você não saber nada que também você vai se sujeitar a qualquer coisa, tá? Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fui oferecida a fazer um trabalho de fazer tudo que fosse possível para uma pessoa, como se eu fosse a secretária, assistente e tudo mais, limpar a casa, fazer tudo que ele precisava. E ele orgulhosamente me propôs que ele me pagaria $6 a hora em Nova York. E que se eu fizesse tudo muito bem, ou era 5 ou era $6 a hora, não me lembro agora. Se eu fizesse muito bem, era 4, 5, não sei, mas era tipo muito pouco assim, ou 4 ou 5 ou 6. Eu ia começar ali, em 1 mês ou 2, se eu fosse bem, eu ia para 6 ou pro próximo ou 7. Gente, morar em Nova York com esse valor simplesmente não existe. E ele era um amigo de meu tio, a proposta que ele estava me dando era uma proposta ridiculamente inaceitável. E eu, educadamente, agradeci a oferta e ao invés de reclamar, ao invés de fazer isso e aquilo, eu fui buscar algo mais, eu sabia que eu podia mais. Eu quero que vocês saibam que vocês podem mais. Eu quero que vocês saibam que é possível. Eu quero que vocês saibam que vocês já têm um monte de insights que eu dei aqui e venho dando, continuo dando no decorrer desse mapa. Vocês não estão chegando tão do zero, tão cruamente como parece ser. Vocês estão chegando aí com a bagagem que eu tô transferindo para vocês. Mais outro ponto aqui que eu quero compartilhar para vocês que já não tá nos books por aí, né? Eu vejo eu tô falando, mas eu tô compartilhando minha experiência aqui com vocês. Nós brasileiros temos nós somos muito bons de trabalho quando de fato a gente quer trabalhar. E quando a gente quer de fato trabalhar, não importa o trabalho que a gente esteja, a gente vai se destacar, inclusive acima dos americanos. A gente tem uma sede maior de vencer, a gente precisa vencer, né?
E os americanos, nesse ponto, eles já se acomodaram. Esse aqui é o país deles, eles fazem do jeito que pode. Então, brasileiro, geralmente, quando quer se destacar, se destaca. E tem a fama aqui de bom trabalhador entre os americanos. Não, mas brasileiro é bom de trabalho. E é. Então, o conselho que eu tô dando para vocês aqui, sejam pau para toda obra. Nenhum trabalho aqui você deve se sentir como desmerecida. Eu já falei isso aqui em algumas reuniões da gente de Zoom. Qualquer trabalho, ele é digno a partir do momento que você receba por ele e trabalhe, né? A partir do momento que o dinheiro que você está recebendo seja o fruto do seu suor, fruto do seu trabalho. Se você consegue enxergar qualquer que seja o trabalho que temporariamente você tenha que fazer, eu já expliquei isso aqui, mesmo tendo documento, mesmo vindo com visto, etc, 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 qualquer coisa, qualquer trabalho, faça ele bem feito. Faça além do que você foi pedido. Vocês estão aqui provando para um outro país que vocês são bons. Então, excedam as expectativas de qualquer trabalho que vocês pegarem. Mas, Fabiana, qualquer trabalho? Eu não quero trabalhar numa oficina. Não é o meu objetivo de vida. Você não sabe quem está por trás daquela oficina. Você não sabe quem é o dono daquela oficina. Você não sabe se o dono daquela oficina é dono de 40, 50 empresas pelos Estados Unidos e que a oficina seja apenas uma dessas empresas. Você não sabe se aquela pessoa que está te observando tem uma grande oportunidade para você na sua área. Se ele for dono de várias empresas com várias, vários setores diferentes, você não sabe. Você não sabe o poder de contratação que o dono daquela oficina pode ter. Você não sabe com quem aquele seu colega de trabalho que está vendo você trabalhar tão arduamente naquele momento, com quem aquela pessoa pode conectar você. Você não sabe. Então, façam qualquer trabalho, qualquer que seja o trabalho, bem feito. Aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, fulano é dono daquela empresa. Aí você sabe que fulano é dono daquela empresa e ponto final. Aqui, vocês vão se surpreender com a quantidade de pessoas que vocês não vão dar nada pelaquela pessoa. E você tá ali falando com um milionário que é dono de diversas empresas ou tem contatos excelentes que te levariam para o próximo nível. Eu já me deparei com vários assim em Nova York. Então, qualquer que seja o trabalho, seja um pau para toda a obra e dê muito mais do que aquilo que foi pedido. Acredita em mim e eu quero ouvir histórias nesse sentido aqui de vocês no futuro. O fruto que isso pode ter trazido. O que me leva aqui a mais um ponto. Esforço nesse país é recompensado. Pode não ser recompensado de maneira financeira ou pode ser recompensado de maneira financeira, mas ele pode ser recompensado através de uma indicação, através de uma contratação. O americano aprecia pessoas de bom caráter. Pessoas esforçadas. Lembrem o que eu falei no começo desse módulo aqui. Esse país foi construído à base de suor. Esse país valoriza quem se esforça, quem corre atrás daquilo que quer. O americano valoriza, ele admira, ele faz tudo o que é possível para ajudar uma pessoa que eles estão vendo que tem esforço. Então, demonstrem isso. Esforço nos Estados Unidos é algo que é recompensado.